Já vamos ficando de pé e abrindo nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4. Na leitura bíblica de hoje, eu não vou nem perguntar se você fez, porque vai que você não fez, aí você se sinta envergonhado, né? Leitura bíblica de hoje, Efésios, capítulo 4. Entramos no livro de Efésios esses dias. E o livro de Efésios sempre é um livro de muitos ensinamentos para nós, os servos de Deus. E aqui nesse trecho de Efésios capítulo 4, Paulo ele vai ensinar sobre algo muito importante. Paulo vai ensinar sobre algo de grande valor. Paulo vai nos ensinar sobre o valor da unidade. Diga isso para quem está do seu lado. O valor da unidade. Eu espero que você tenha feito a leitura bíblica de hoje e que Deus já tenha falado a você o valor que a unidade tem. E que Deus já tenha falado a você aquilo que você precisa tomar de atitude para andar em unidade. Se não houver unidade, uma escola não desenvolve bem as suas ações. Se não houver unidade, uma empresa não cresce. Se não houver unidade, uma família não anda. Se não houver unidade, os segmentos da sociedade não se materializam. Se não houver unidade, o corpo de Cristo não cresce. Se não houver unidade, o crente morre. Essa é a mais pura realidade. Porque a falta de unidade faz ele buscar os seus próprios interesses. E é bíblico que aquele que busca os seus próprios interesses insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Por isso, Paulo, inspirado por Deus, vai nos ensinar sobre a unidade no corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo? Então você precisa aprender sobre unidade. Se você já aprendeu, você precisa passar por, vamos dizer assim, um avivamento nas suas lembranças daquilo que Deus já havia te falado. A unidade no corpo de Cristo é a temática de Efésios capítulo 4. E eu repito, leitura bíblica de hoje. Não é da vontade do pastor trazer essa palavra, é da vontade de Deus que você ouça. Por isso Deus já te falou desde a hora que você acordou. Se você tivesse feito a leitura bíblica, Deus já havia te falado. Essa mensagem a partir do momento que você tivesse lido Efésios capítulo 4. Vamos lá? Efésios 4:1. Portanto, como prisioneiro do Senhor. Paulo ele já começa nos colocando numa condição diferente. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O valor que a unidade tem, ou o valor da unidade. Verdade é, irmãos, eu quero que você preste muita atenção. Verdade é, irmãos, que todos nós crescemos espiritualmente ouvindo essa palavra, unidade. Unidade vem de unitário. Unidade, repito, vem de unitário. Unidade vem de um. E é isso que Paulo
vai falar, e ele primeiro fala sobre ele próprio, como prisioneiro do Senhor. Verdade é que para a liberdade Cristo nos libertou. E a Bíblia diz para não nos colocarmos de novo debaixo do jugo da escravidão. E talvez você, olhando para si próprio, eu quero que durante essa mensagem você autoexamine-se. Eu quero que durante essa mensagem você olhe para si próprio, olhe para si própria. Nós temos o mau costume de, em determinadas mensagens, ficarmos pensando em fulano, em cicrano, e esquecemos de examinarmos-nos a nós mesmos. Todo mês, quando o pastor lê o trecho inerente à Santa Ceia do Senhor, nós somos levados, através daquela mensagem, daquela leitura de Coríntios, a entendermos que para nos colocarmos na presença de Deus em um momento tão importante, onde todos nós teremos a oportunidade de pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, não pedir perdão a Deus pelos pecados alheios, nós somos levados através daquele texto a pensarmos, raciocinarmos, olharmos para dentro de cada um de nós mesmos, quando a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, nessa mensagem, Deus fala comigo que todos nós, a partir de mim, e alcançando todos vocês que estão aqui, vocês que estão aí em suas casas, devemos olhar para dentro de nós mesmos e meditarmos naquilo que Paulo, usado por Deus, primeiro começa a falar como prisioneiro do Senhor. Será que nós temos andado como prisioneiros de Cristo Jesus? Aí ele fala: rogo-vos que andeis como é digno. Digno é o contrário de indigno. Exatamente aquela palavra que nós acabamos agora de sermos lembrados lá de Coríntios. Pois aquele que come e bebe indignamente, indigno é o contrário de digno. E Paulo lembra que existe uma maneira de andar digna, conforme a vocação que cada um de nós recebeu. É isso que ele diz: rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes. Não há como amadurecermos espiritualmente, não há como andarmos em unidade sem humildade, sem mansidão, sem longanimidade, porque sem humildade, sem mansidão, sem longanimidade, como iremos suportarmos uns aos outros? Não há. Sem humildade não há como o ser humano se dobrar às autoridades terrenas e se dobrar à autoridade celeste. Eu já vi muitas pessoas que não se dobram nem à palavra de Deus. E sem unidade, meu irmão, não há como se dobrar à palavra de Deus. Por isso Paulo, ele ensina tanto sobre unidade. Por isso Paulo chega a um momento de dizer que o desejo dele era ver pessoas que lhe oferecessem a destra da comunhão. O desejo dele era que pessoas chegassem a ele e agissem com ele com companheirismo. Porque, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: não é porque você anda numa multidão que você tem uma multidão de companheiros. Às vezes você está rodeado de pessoas, eu já senti isso, e você se sente só. Por quê? Porque não há unidade. Não pense que porque você faz parte de um grupo, você está em unidade.
Unidade é algo muito mais profundo. Ouça você que está aqui na igreja. Não é porque você faz parte de um grupo que você anda em unidade. Repito, você é um elemento daquele grupo. Mas será que você tem realmente unidade com o grupo ao qual você faz parte? E o grande desejo de Paulo, inspirado por Deus, então era desejo de Deus, que o corpo de Cristo andasse em unidade. Sabe quando Jesus Cristo diz que aquele que não ajunta com ele espalha? É porque Jesus Cristo sabia que dentre os seus seguidores tinham aqueles que não iam juntar, iam espalhar. E aí ele diz, procurando, versículo 3, procurando. O que significa procurar? Procurar nesse sentido significa esforçar-se, esforçando-se para guardar a unidade, não é do pastor, não é da igreja, a unidade do Espírito. Porque sabe quem gera unidade em mim e em você? O Espírito Santo. Meu Deus, como nós falamos tanto no Espírito Santo nessa igreja. Como nós ensinamos tanto. Vamos aqui arrumar a bandeira da nossa nação, né? Como nós ensinamos tanto o valor que tem o Espírito Santo. Irmão, sem Espírito Santo, o servo de Deus, ele morre espiritualmente. O Espírito Santo é quem ensina, o Espírito Santo é quem faz lembrar, o Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é quem consola, o Espírito Santo é quem traz os dons do Espírito, o Espírito Santo é quem nos afasta das obras da carne, o Espírito Santo é quem gera unidade. Meu Deus, como o Espírito Santo é um agente poderoso de Deus na vida do crente. Se todo crente entendesse que sem o Espírito Santo ele não passa de um religioso, ele buscava o Espírito Santo a tempo e fora de tempo. Então Paulo, quando ele fala, portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo estava dizendo, se esforce para guardar a unidade. Sabe quando você diz, eu estou procurando vencer tal coisa, eu estou procurando conseguir tal coisa, o que você está dizendo indiretamente? Eu estou me esforçando por conseguir. Eu estou procurando meios de construir a minha casa, o que você está dizendo? Eu estou me esforçando, eu estou buscando meios de construir a minha casa. Procurando guardar a unidade. Esforce-se por guardar a unidade. Olha, meus irmãos, o caminho estreito, ele conduz à salvação. E o que se espera daqueles que estejam no caminho estreito? Que todos andem na mesma direção. É diferente do caminho largo, que pela largura do próprio ambiente, você pode andar para todo lado. Mas o caminho estreito não. O caminho estreito nos aponta uma direção. E se é estreito, quem entrar nesse caminho vai ter que andar na mesma direção. Se andar em direção contrária, acaba saindo do estreito e entra no largo. Mas, para entendermos o valor que a unidade tem, é preciso entendermos que somos um só corpo. Olhe para quem está do seu lado. Você tem que ser um corpo com essa pessoa.
Não há como andar em unidade sem entender que você é um só corpo comigo. Não há como andar em unidade sem você entender que você é um só corpo com essa pessoa que está do lado. Nós somos o corpo de Cristo. Quem não quiser andar como um só corpo, vai ter que sair desse corpo. Não há como, pessoal. E por isso tantos estão abandonando o corpo de Cristo, porque de uma forma ou de outra já entenderam que esse ambiente não é o seu lugar. O corpo de Cristo não é o meu lugar. Sejam forçados pela carne, ou sejam através do próprio entendimento, eu não tenho o que fazer aqui, eu não me identifico com esse ambiente, com esse corpo, acabam deixando. É triste a realidade, mas é fato. Quem não entende que é um só corpo, não tem como andar junto. Não anda junto. E a grande luta de Paulo com as igrejas em que ele passava a liderar e escrevia, instruía, era que o povo, como ele dizia, digam a mesma coisa, pensem da mesma forma. Afinal de contas, não tem como eu e você pensarmos diferente em relação à unidade, se a doutrina é a mesma, exposta pela palavra. Não há como nós pensarmos de forma diferente em relação à unidade, se as palavras de ensino são as mesmas. Então tem alguma coisa errada. Se nós aprendemos no mesmo livro como andar e passamos a andar de forma diferente, um de nós dois está deixando de cumprir. Concorda comigo, igreja do Senhor? Um de nós dois está deixando de cumprir. Somos um só corpo. Você precisa entender o valor que a unidade tem. Mas para isso é preciso humildade, mansidão, longanimidade. É preciso entender que somos um só corpo. É isso que Paulo vai dizer no versículo 4. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Você não foi chamado em uma esperança e eu noutra. Nós fomos chamados, preste atenção, em uma só esperança, a esperança de um dia eu e você estarmos no céu. A esperança de um dia você e essa pessoa que está do lado, mesmo com todas as diferenças, estarem no céu. Mas para isso, a unidade é fator deixado por Deus, para que eu e você um dia estejamos juntos lá, na glória, no céu. Há um só corpo. Então preste atenção como é que o corpo de Cristo, e claro, se eu estou pregando para essa igreja, eu vou falar esse corpo de Cristo. Preste atenção como é que esse corpo de Cristo tem andado, e preste atenção como você tem andado. Você já começa a identificar, peraí, se a minha igreja está indo por um caminho e eu estou indo por outro, então não estou em unidade. Peraí, se você de repente faz parte do grupo de louvor, se todos os membros do grupo de louvor estão indo por um caminho, eu estou indo por outro, então eu não estou em unidade. E assim em todos os segmentos. É preciso meditar, raciocinar na nossa pessoal conduta, não é na conduta do outro. A gente vê um grupo de pessoas indo por um caminho e nós deveríamos estar seguindo esse mesmo caminho, estamos seguindo outro, não estamos fazendo parte daquele corpo.
Alguém está entendendo aqui? Não seremos parte do corpo se o corpo for para a direita e nós formos para a esquerda. Não seremos integrantes do corpo se o corpo estiver indo à frente e nós estivermos voltando. Unidade, irmão. Unidade, irmã. Unidade, igreja. Unidade simbolizada por um só corpo. Não há como o meu braço esquerdo fazer parte do meu corpo se ele for retirado e o corpo se lançar à direita e o braço esquerdo à esquerda. Por isso Paulo diz: há um só corpo e um só Espírito. Não existe dois Espíritos Santos, onde um gerará unidade e outro gerará a busca dos próprios interesses. Não existe. É um só Espírito. E quem quiser mais desse Espírito vai ter que se submeter a Ele e aquilo que Ele traz para as nossas vidas. Senão daqui a pouco a gente começa a entristecer o Espírito. A gente começa a repulsar o Espírito. E o Espírito, como também é o Senhor, é educado. Ele só entra onde permite-se. O Espírito Santo só vai onde se permite. O valor da unidade, irmão. O valor da unidade está em andarmos como membros de um corpo. O valor da unidade está primeiramente em sabermos que fazemos parte de um corpo. E o que Paulo nos ensina mais? Pergunta aí para quem está do seu lado: aprendeu? Que o valor da unidade está em sermos um só corpo. Paulo vai falar no versículo 5, vai nos ensinar que nós servimos, preste atenção, ao mesmo Senhor, andamos na mesma fé e principalmente passamos pelo mesmo processo de morte, enterro da velha criatura. Olha só o que Paulo nos ensina, que na unidade nós servimos ao mesmo Senhor, andamos na mesma fé e principalmente todos nós passamos pelo mesmo processo de matar e enterrar o velho homem, a velha criatura. É isso que ele vai dizer no versículo 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O que significa batismo? Você que já foi batizado nas águas, não se esqueça, porque se você se esquecer do que significa o batismo, você é um sério candidato a andar fora da unidade. Batismo significa: Cristo morreu, eu morri com Ele. Cristo foi sepultado, eu fui sepultado com Ele. Cristo ressuscitou, tenho uma nova vida nele. Cristo subiu ao céu, um dia subirei ao céu nele. Isso significa batismo. Vá lá em Romanos capítulo 6, vá lá em Efésios capítulo 2, e você vai ver, você vai relembrar aquilo que você aprendeu na sua aula de batismo. É por isso que Paulo, falando sobre unidade, ele diz: nós andamos em um só Senhor, em uma só fé, em um só batismo. Então aquele que é batizado, para andar em unidade, tem que se lembrar que foi batizado. Tem que se lembrar que já matou a velha criatura, que já sepultou a velha criatura, que agora é uma nova vida em Cristo Jesus. Senão um dia não passa pelo quarto processo, que é subir ao céu, em unidade, com o corpo. Por isso Paulo nos lembra: servimos ao mesmo Senhor. Eu não tenho um Senhor e você não tem outro. Nós servimos ao mesmo Senhor. Então o que isso quer dizer? Que as mesmas palavras que eu devo seguir de Cristo, você deve. E se tem algo que Cristo
lutou foi para que os discípulos andassem juntos. Cristo lutou por isso também. E o que não andou em unidade gerou o que gerou, né? Vou repetir, o que não andou em unidade gerou o que gerou. E pagou o preço do que gerou. Gente, é sério. É sério o que acontece. Nós não podemos deixar nada roubar a nossa unidade. Nada. Nós não podemos deixar o diabo entrar com divisão. Por isso o Senhor Jesus Cristo falou que se ferissem o pastor, as ovelhas ficariam dispersas. Nós não podemos permitir que as ovelhas sejam dispersas. Isso tem que ser uma luta constante do pastor, isso tem que ser uma luta constante das próprias ovelhas andarem juntinhas. Por que Deus está falando isso? Porque Ele quer. Leitura bíblica de hoje. Você não fez a leitura bíblica, eu te faço um convite, chegar em casa, faça. Que o Espírito Santo, eu creio, vai lhe ensinar muito mais do que você está aprendendo agora, através da minha vida. Um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 4, versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vão fazer 17 anos que eu pessoalmente ensino sobre batismo a vocês. 17 anos. Todos que se batizaram nessa igreja, há quase 17 anos, já se batizaram debaixo do meu ensino. Sabe que eu chamo muita atenção das turmas de batizandos? Eu sempre faço que surja entre eles um vínculo. Eu sempre faço que surja entre cada turma de batizandos um vínculo de amizade, um amor fraterno, uma atenção entre eles. Sabe por quê? Porque eu digo para eles: todos vocês estão aprendendo a mesma coisa. Então, se você perceber que um desses que estão aqui está se desviando, você aprendeu com ele. Então você pode chegar lá e dizer: você já esqueceu o que nós aprendemos na aula de batismo? Porque é verdade. O que um grupo aprende junto, ele pode admoestar uns aos outros. Por exemplo, nós não ensinamos aqui o valor que a congregação tem. Nós não ensinamos aqui direto o valor que tem vir à igreja. Então nós caímos dentro do contexto de Hebreus 10, 25. Que diz: não deixeis de congregar, como é costume de alguns, mas antes admoestai-vos uns aos outros, quanto mais observardes que vai se aproximando aquele dia. Como é que eu vou admoestar alguém, se eu não souber o que a pessoa aprendeu? Mas se eu tiver aprendido junto com ele, eu posso admoestar. Fulano, você não escutou o que foi que Deus falou na pregação, não? Cicrano, você não aprendeu aquilo, esqueceu que a gente aprendeu junto na escola bíblica dominical, esqueceu que a gente ouviu naquela reunião, esqueceu que a gente viu na aula de batismo. É por isso que Paulo diz: há um só batismo. Nós não fomos batizados de formas distintas, de uma única forma nós fomos batizados. E os 4 estágios que aconteceram na vida de Cristo foram representados através do batismo na nossa vida. Então, como andar em unidade se não matar a velha criatura? Como andar em unidade se a velha criatura não estiver enterrada? Irmãos, nós somos por natureza individualistas. Por natureza nós somos individualistas. Sabe o que isso significa? Eu quero fazer o que dá na minha cabeça. Eu quero fazer o que é da minha vontade.
sem ninguém pegar no meu pé, sem ninguém me dizer o que fazer. É por isso que marido às vezes briga com esposa, porque a esposa vai lá e vê uma forma melhor da coisa acontecer e diz ao marido, mas ele quer andar como ele quer andar. É por isso que esposa briga com o marido, é por isso que pai briga com filho, filho briga com pai, porque nós somos individualistas. E quando Cristo chega na nossa vida, Ele quer matar o individualismo e nos fazer grupos, andar com visão de grupos. Então vai contra a natureza humana, que queria andar sozinho, vai contra a natureza humana, que acha que a forma dele é sempre a melhor. Essa é a natureza humana, animal, diabólica, carnal. Por isso Paulo sofria tanto. Vamos andar em unidade, vamos andar juntos. E por isso ele precisa lembrar que nós servimos ao mesmo Senhor, nós andamos na mesma fé e principalmente passamos pelo mesmo processo de morte e enterro da velha criatura. Repito o versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E ele continua. O valor da unidade, meu irmão, está em atentarmos, como ensina o versículo 4, que somos um só corpo. O valor da unidade, meu irmão, está em atentar que servimos ao mesmo Senhor, andamos na mesma fé e principalmente todos nós passamos pelo mesmo processo de morte e enterro da velha criatura. O valor da unidade também está em que se requer de nós que Deus esteja acima de nós e esteja presente. Deus acima e presente. Se não andarmos com Deus acima e presente, não há como andar em unidade. Quer que eu prove? Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos. Ei, preste atenção aqui. Eu falei no início dessa mensagem que unidade vem de quê? De unitário. Vem de um. Você está vendo como Paulo já usou várias vezes a expressão um, a palavra um? Vamos contar. Portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, primeiro, um só Espírito, segundo, como fostes chamados em uma só esperança, 3, um só Senhor, 4, uma só fé, 5, um só batismo, 6, um só Deus, 7. Eu acertei a contagem? 7, número da perfeição. 7 vezes Paulo falou a expressão um ou uma, número da perfeição. 7 vezes, um ou uma. Um só Deus e Pai de todos, versículo 6, o qual é sobre quer dizer está acima. É muito bonitinho, é lindo eu e você dizer que amamos a Deus acima de todas as coisas. Amamos a Deus acima da nossa falta de unidade, amamos a Deus acima do nosso ego, amamos a Deus acima da nossa vontade, amamos a Deus acima daquilo que pensamos, daquilo que achamos, daquilo que concluímos. Amamos a Deus. Paulo diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Gente, não há como andar em unidade se não colocarmos Deus acima de nós mesmos. E ele diz: o qual é sobre todos,
e por todos, e olha só, e em todos. Por que Paulo fala e em todos? Porque preste atenção, eu e você somos casa espiritual. Sendo casas espirituais, somos ambientes. Ambientes podem estarem cheios ou vazios. Quando Paulo diz, no versículo 6, que nós temos um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, quer dizer, Deus age por todos nós. E Paulo diz, terminando o versículo 6, e em todos, Paulo está reconhecendo que nós somos ambiente em que Deus pode estar ou Deus pode não estar. E em todos Deus está. Não se esqueça, Paulo está falando sobre unidade no corpo de Cristo. Tudo isso contextualizado, tudo isso aplicado ao tema unidade, irmão. Isso me chamou a atenção quando Paulo diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Quer dizer, o desejo de Deus é estar dentro de mim, dentro de você, porque nós somos ambiente espiritual, nós somos casa espiritual. E quando Deus está em mim, quando Deus está em você, não há como não haver unidade. Você está entendendo? Mas se eu estou vazio de Deus, qual o valor que a unidade tem para mim? Eu vou repetir a pergunta: se eu estou vazio de Deus, qual o valor que a unidade tem para mim? Tem valor alguma. Tanto faz, andar ou não andar, estar junto ou não estar. Mas quando eu sou ambiente preenchido por Deus, aí eu quero estar junto das outras brasas. Aí eu quero estar me esquentando nas outras ovelhas. Aí eu quero estar junto da minha liderança. Eu quero estar junto dos meus liderados. Eu quero estar junto da minha igreja. Eu quero estar junto do meu grupo. Porque Deus em mim produz isso. Eu espero que Deus tenha te falado o valor que a unidade tem. O valor é que você é um corpo. O valor é que nós servimos ao mesmo Senhor, andamos na mesma fé e principalmente passamos pelo mesmo processo de morte e enterro da velha criatura. O valor é que de nós se requer que Deus esteja acima e Deus esteja em nós. Meus pensamentos não podem ser mais altos do que os pensamentos de Deus. Os meus caminhos não podem ser mais perfeitos do que os caminhos de Deus. Deus tem nos falado. E Deus tem tratado essa igreja como família. Essa é a visão pastoral. Pode não ser de alguns, mas a visão pastoral é que essa igreja é família. Eu vou repetir, pode não ser de alguns, mas dos pastores e a briga dos pastores, a luta, a oração é que essa igreja é família. Aí alguém chega para mim e para a pastora, sem a gente falar nada, e nos presenteia no dia do meu aniversário. Igreja, um livro de Carlinho Paes, um autor, como é o tema? Eu sempre esqueço, Carlito Paes. Uma igreja família. Porque às vezes nós os pastores temos determinadas visões e a nossa carne quer nos fazer duvidar. Será que é mesmo isso? Meu irmão, é batata.
Deus vai usar alguém para confirmar. Alguém vai nos presentear com o livro Uma Igreja Família. Sem unidade não há família que vá longe. Basta você ver na sua casa, quando algum tipo de atrito acontece, entre o marido e a mulher, entre os pais e o filho, não vai longe. Mas porque Deus quer nos levar muito mais além, é que Deus nos traz essa noite. Na leitura bíblica de hoje, que se você já tivesse feito, Deus já poderia ter falado ao seu coração, falando sobre o valor da unidade.